lá do livrinho que eu falei para vocês, é um trabalho realizado pelo Centro Espírita com o objetivo de atender as famílias e pessoas em vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Fragilidade. Fragilidade. E risco social que procuram o centro ou que, por algum modo, possam ser abrangidas pela ação comunitária desenvolvida pela instituição, conjugando-se a ajuda material, socorro espiritual e a orientação moral doutrinária com vistas à sua promoção social e crescimento espiritual. Então, quando a gente fala de promoção, assistência e promoção social, assistência, em primeiro lugar, é o que é mais imediato, é a emergência. Por exemplo, alguém chega à nossa casa dizendo que está com fome. Você vai falar assim, não, espera aí, vamos falar da doutrina espírita. A doutrina espírita é isso, isso e isso, aqui a gente trabalha com... a doutrina fala sobre isso. Não. A emergência é matar a fome. Para depois você falar o que você quiser falar dentro da doutrina espírita. Então, a assistência, a gente coloca na cabeça isso, é o emergencial. Alguém que chega dizendo para você, te procura e fala assim, eu estou péssimo, pensa em me suicidar. Você vai falar o quê? Quando a gente conversar um pouco mais, vocês vão ver que a assistência promocional, ela não está ligada diretamente à pobreza, né? A Alessandra vai falar, não está diretamente ligado à cesta básica, não está ligado diretamente a bens materiais, e sim a questão da escuta, a questão de oferecer o que for possível para aquela pessoa melhorar, para que aquela pessoa possa melhorar. E a promoção, isso é assistência, né? É dar o de imediato. E a promoção é você tirar aquela pessoa da situação onde se encontra para que ela possa melhorar. Então, são trabalhos que andam juntos. Às vezes a pessoa chega na casa espírita, como nós já tivemos na nossa, lá no Maria Madalena. Aqui eu quero registrar a presença da Raquel, da Marijane, da Adriana, da Vera. Nós já tivemos pessoas que chegaram à nossa casa muito mal, assim, emocionalmente. E o acolhimento, a escuta, o ombro amigo, a palavra de carinho, o interesse verdadeiro, fez com que essa pessoa não chegasse, não passasse pela casa espírita e ficasse na casa espírita. Porque ela recebeu acolhimento, ela recebeu o que naquele primeiro momento ela precisava, que era o ombro amigo, para depois vir a conversa, vir o estudo e ela permanecer na casa espírita. Então, isso é promoção, é tirar a pessoa daquela situação e erguer. O Evangelho de Jesus é a base para a verdadeira caridade, traz o conceito de amor ao próximo como a maior virtude. A gente sabe que a doutrina espírita é religião, filosofia e ciência. E dentro dessa tríade, a palavra filosofia é importantíssima, porque é a prática do que você aprende na doutrina. A gente não pode, a gente não deve ser caridoso apenas dentro do espaço da casa espírita. É mole, é fácil. Né? Ser caridoso dentro daquele espaço é muito fácil. Então, a proposta de Jesus é levar esses conhecimentos para a nossa vida prática. É o amarmos uns aos outros, é oferecer ao próximo aquilo que você gostaria de receber. Bem, isso eu já falei, né? Assistência e promoção social. Assistência social é o de imediato. Promoção social é o objetivo final. É o conjunto de ações que visa a mudança daquela pessoa. A pessoa que chega à casa espírita por um motivo que às vezes é uma baixa autoestima, a pessoa chega mal. A gente chega assim nas casas espíritas, né?
Geralmente é assim que a gente chega. E aquele ambiente faz com que a gente permaneça ou não na casa espírita. Eu estou falando da assistência e promoção social, mas todos os departamentos, todas as áreas, elas têm que conversar entre si. Então, aquela pessoa que chega lá no atendimento fraterno pela primeira vez à casa e é atendida por uma das pessoas responsáveis pela equipe de atendimento fraterno e é direcionada à assistência e promoção social, os demais departamentos também devem estar abraçando essas pessoas para que a pessoa fique. Por que a gente muitas vezes fala assim, a nossa casa vira passagem? Não, a pessoa vem, visita e some. Porque a gente gosta de ser acolhido, a gente gosta de ser abraçado. E quando eu falo abraçado, não é só o abraço físico, é o interesse verdadeiro, é o interesse sem nada em troca. Esse é o trabalho da equipe de assistência e promoção social. É trazer conforto àquelas pessoas que se encontram frágeis por algum motivo, seja frágil por motivos emocionais, seja frágil por motivos financeiros, seja frágil por motivos tecnológicos. Acontece na casa de vocês da pessoa chegar e falar assim, pessoas de mais idade, como eu, como muitos de nós, não entenderem absolutamente nada quando fala de tecnologia. Acontece? Acontece na minha, deve acontecer na de vocês também. É uma pessoa fragilizada tecnologicamente? É. Aí ela chega lá para a Marijane, que é da área de ação e promoção social, e fala assim, Marijane, não entendo nada. Quando fala de tecnologia, nós tivemos que tirar, assim como vocês, o certificado de antecedentes criminais. Foi fácil para todo mundo que trabalha diretamente com as crianças e jovens? Não. O que a gente pode? Aí levam essa demanda, em conversa informal, falam para a Marijane e para a Adriana, gente, eu não sei nada de informática. É uma fragilidade? É. Aí a Marijane tem uma ideia. Por que a gente não pode fazer uma capacitação, um encontro informal de segurança da tecnologia? Quantos de nós caímos em golpes? Eu caí um recentemente. Então, é uma coisa que não é comida, não é bebida, não mata a fome, mas mata uma vontade de querer ser inserida no contexto. Então, a ação e promoção social pode fazer isso. Uma capacitação ensinando dicas, como usar o computador. Não vai dar aquela aula, mas a pessoa já sente abraçada. Poxa, eu levei uma vontade minha, né? Um desejo meu para a Marijane, e ela, né, buscou, abraçou a ideia e vai fazer uma atividade que vai me fazer me sentir melhor dentro da casa espírita. E aí, eu trouxe para vocês aqui... Peraí. Essas 3 siglas, que geralmente quem trabalha na assistência e promoção social, elas costumam ter que usar. Por exemplo, ALOAS. Alguém já ouviu falar nessas... São LOAS, né? Mas é ALOAS, porque é a Lei Orgânica da Assistência Social. Muitas vezes, a gente usa essa sigla como sinônimo de BPC. O que é BPC? Benefício de prestação continuada. Por que eu trouxe para vocês essas 3 siglas aí? Porque quem trabalha na área de ação, assistência e promoção social precisa saber para poder informar, orientar. A LOAS, que é a lei orgânica, né, uma lei federal, foi criada em 93, que garante
a assistência social no Brasil, que a Alessandra vai aprofundar um pouquinho mais. E o BPC é um dos benefícios... Oi, Vitória. O essencial era muito eles não fazer questão. Assistir está trabalhando também, aí reunião nossa lá da diretoria, nós procuramos nos informar a espiritualidade, do outro, e começamos a orientar essa pessoa a buscar nesses departamentos. Pois é. Orientando eles, temos caminho. E agora, em nossa casa, o que a gente faz? A gente tem sempre lá uma, duas cestas. Se chegar alguém necessitado, a gente dá aquela cesta e orienta a pessoa a ir buscar. Exatamente. Foi importante o Vitório ter falado isso, porque muitas vezes as casas espíritas se detêm ao trabalho de entrega de cesta básica. Mas, gente, pode ser muito mais coisas, a casa pode fazer muito mais coisas. Uma delas é a orientação. Né? A pessoa não tem ideia, né? A informação está rolando solta. Mas a gente tem que canalizar essa informação para as pessoas certas. Então, quando uma pessoa vai à nossa casa pedir uma cesta básica, porque está com fome, não tem nada para dar para o filho, cozinhar para o almoço, você dá a cesta básica e você orienta. Olha, você sabia que aqui na comunidade tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e que lá você pode conseguir muito mais coisas além da cesta básica. Você pode conseguir benefícios, você pode conseguir fazer lá o Bolsa Família. No caso, eu tenho um idoso em casa que não tem renda nenhuma. Você sabia que ele pode dar entrada no BPC? Então, essas informações, nós que trabalhamos com essa área de assistência e promoção social, a gente tem que conhecer. E tem que conhecer os recursos que a nossa comunidade oferece. O que tem na nossa comunidade? Tem um posto de saúde, tem um CRAS, tem lá um vereador que usa o espaço para oferecer psicólogo, tem uma igreja evangélica que faz atendimento psicológico. Gente, por que não usar? Por que não orientar essas pessoas? A pessoa chega com depressão. Nós não temos pessoas, na maioria das vezes, pessoas com formação adequada para fazer aquele atendimento. Olha, ali na igreja evangélica tal, tem um serviço de atendimento psicológico. Dá um pulinho lá. Perceberam que a gente não pode ficar somente centralizado na distribuição de bolsa? A bolsa é importante? Mas tem muito mais coisas a fazer. Então, esses 3 aí que eu coloquei, é importante a gente conhecer o LOAS, a LOAS, que é a lei orgânica, o BPC, que é o benefício, que é um salário mínimo, né, para quem tem pessoas com deficiência, com baixa renda, que não tem meios próprios para ter o próprio sustento, idosos. Então, essas coisas a gente deve conhecer para poder orientar, e a Alessandra vai aprofundar. E o trabalhador voluntário, né? Eu estou falando assim no geral, tá, gente? Porque o tempo é curto. Só para a gente entender que o serviço de assistência e promoção social é muito amplo. O trabalhador, eu achei interessante colocar isso aqui, cuidado para não viciar o assistido. Infelizmente, tem gente que é muito acomodada. Né? Você dá uma cesta básica hoje, aí ele pega na sua casa, pega na casa vizinha, pega na igreja, pega lá no não sei aonde, e não sai daquilo. É comum. Mas aí onde entra a orientação, né? Como o Vitório acabou de falar. Elas podem diversos locais. A gente entende perfeitamente que isso acontece mais do que a gente imagina. Lembrando que somos espíritos,
que somos imperfeitos, que dentro dessa imperfeição existe uma gama de, uma diferenciação enorme. Somos imperfeitos, mas tem aquele que é imperfeito, né, que tem muita dificuldade. Tem aqueles que já caminharam mais um pouco. Então, a gente lida com todos os tipos de pessoas. Então, o trabalho exige estudo e planejamento. Fala. Só para me orientar, alguma casa espírita que faz visita domiciliar para cadastrar a família assistida? O Diabo faz. Na verdade, é a obra social alemã. Eles vão lá na família, vão na casa, vai do livro, registra tudo. Nós temos um programa que a maioria das pessoas que são aqui na nossa casa moram em área de risco de violência. Das próprias mães que elas falam de mãe na Mangueirinha. Não, nas férias é presente. Ou outros que moram em Campos Elíseos, que é área de violência política. Elas falam Fala. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade. Fala, Cida. Nossa casa, nós não temos atualmente de trabalho. Lá muito de tempo de trabalho nós conseguimos visitar todas as famílias. Eu só fiz anual, tem uma fonte. Muitas vezes as pessoas que trabalham nessa área são próprios moradores daquela comunidade, então conhece, né? Então pode ser isso. As coisas mudaram muito, né? As configurações mudaram muito. Olha só, outro cuidado que o trabalhador dessa área deve ter. Receber o irmão em necessidade com respeito, sem julgamento e com absoluta discrição. Lembramos que estamos falando da palavra caridade. O assistido, achei interessante colocar isso aqui, o assistido é nosso propriedade. A gente não pode esquecer que a casa está ajudando, mas nós estamos recebendo muito, aprendendo muito, tendo a oportunidade de atuar com pessoas com tantas diferenças. A gente aprende o tempo inteiro. Então, não é só o que você está dando, doando, tempo, comida, curso, é o que você está recebendo também. Devem apresentar perfil pautado na vivência cristã e no aprimoramento pessoal. Então, são cuidados que a gente deve ter ao direcionar pessoas a esse trabalho. Tem que ser pessoa que gosta de gente, que tem empatia. É fundamental. Conhecer a realidade do público destinatário, quando é possível, né? Conhecer os recursos e elementos disponíveis para o atendimento que pretende prestar. Foi aquilo que eu falei, conhece o que está no seu entorno, vamos sair do portão da casa espírita. Não é só contar com o que a gente recebe dos colaboradores da própria casa. É o que a gente pode ofertar da própria comunidade onde a casa está inserida. Faz-se necessário que os centros espíritas invistam em capacitações para os trabalhadores que atuam na área. É interessante isso, porque muitas vezes a pessoa cai de paraquedas. Não, você vai trabalhar na assistência e promoção social. Você quer ajudar? Então vai lá para a infância e juventude. A pessoa detesta a criança. Eu quero parabenizar esse ponto, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de ter um trabalho de capacitação a ser município. Muitas das vezes a gente vai até no ERIL para trocar ideia. O ERIL tem as suas reuniões, assim, espaço para discutir lápis. Agora, assim, em relação ao município, a gente tem uma dificuldade de ter. O 7º Seu está de parabéns, né, a equipe, por estar promovendo. Gente, eu esqueci de falar, tá?
meu amigo Áureo ali, eu sou assistente do Áureo, tá? Assistente do Áureo. Ele fica lá no finalzinho, mas eu sou assistente do Áureo. E outra coisa que é muito importante, assinalar que o atendimento aos que procuram o centro espírita em busca do auxílio material e espiritual deve ser prestado sem imposição religiosa. Sem imposição religiosa. Ah, eu vou te dar a cesta básica, mas você tem que fazer isso. Gente, a pessoa não te pediu orientação religiosa, ela está te pedindo um prato de comida. A orientação religiosa, o que vem por depois, o que vem além é depois. É a pessoa se sentir cativada, é a pessoa se sentir acolhida. Eu não fico num lugar onde eu não me sinto acolhida. A gente não fica. Então, vamos nos colocar no lugar dos outros. A gente só tem aquela questão, né? Porque nós temos, nossa casa nós temos as rodas de conversa. A Alessandra vai falar isso. Né? Então, a Lúcia aqui, ela está coordenadora da artesanal aqui, lá no trabalho. A única coisa que a gente pede é que elas tenham uma presença nessas reuniões, porque às vezes elas só vão na campanha dos grupos para ser. Sim, a gente tem isso também. A gente tem isso. E acho que o nosso trabalho é só. A gente pede. A gente tenta cativar, né? A gente tem um critério de avaliação que temos que ter, até porque, né, o que faz o mais importante é o que você está falando aí. Não só alinhar. A gente tem uma participação por. Isso que o... Como é que é seu nome? O Maurício está falando, é interessante. A Alessandra vai trazer uma proposta muito interessante também, que é em relação a isso que ele está falando. Às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo dentro da casa espírita. Às vezes a pessoa não sabe de que maneira ela pode ser acolhida além da cesta básica. E você convida. Olha, está acontecendo um cursinho de artesanato. A Marijane sabe fazer crochê pra caramba. A Marijane vai ensinar. Vamos participar? E aí a gente vai trazendo a pessoa para cá, mas nada imposto. Eu só vou te dar a cesta básica se você assistir 10 reuniões. Então, cadê? Graduado pela observação da necessidade e do interesse de cada um sobre a excelência da mensagem espírita. Quando eu fui a primeira vez na casa espírita, eu fui por necessidade. Assim como a maioria, né, costuma adentrar a casa espírita. E eu fui cativada, eu fui acolhida, eu recebi orientações que lá fora eu não tinha, e eu fiquei. E é assim que a gente espera que as coisas andem, de forma natural, nada imposto. E aqui eu estou acabando já, tá, Alessandra? Aqui eu listei algumas coisas que podem ser feitas, né? Porque a gente vem para uma reunião dessa querendo saber, na prática, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, além de entregar a cesta básica? Bem, ali o número 1, doação de gêneros alimentícios, vestuário, medicamentos. Medicamentos aí tem que colocar um parêntese. A gente não pode sair dando remédio. Eu não sou médica, eu não sou farmacêutica, né? Então tem que ter um cuidado muito grande com essa questão aí da administração de remédios. Materiais e utilidades em geral, tudo deve ser registrado, isso é importante, hein? Tudo deve ser registrado. E para manter a organização do trabalho, não é simplesmente, vamos dar a cesta básica, o que você pode dar? 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, junta. Não, vamos registrar. Nesse mês entrou o quê? O que eu estou precisando para poder pedir o alimento que está sendo necessário? Tudo tem que ser registrado para a organização do trabalho. Quem são as pessoas atendidas? Eu preciso ter isso organizado. Outra coisa que pode ser feita também, grupos de orientação, que a Alessandra vai falar. Foco em gestação. Eu visitei uma casa espírita lá em Minas, eles faziam um trabalho lindo para mães. Eles tinham um grupo de mulheres gestantes, onde faziam
conversas, né? Grupos de conversas, orientação, faziam campanha para dar o enxoval. Aí ela mostrou um monte de banheiro, um monte de cueiro, de coisinhas de neném. Na capacitação de evangelizadores, o pessoal dos instituição humana, que é de Belco Roxo. Que fazem esse trabalho. Eles fazem o trabalho, cristãos, e outros falar sobre o tema família. Aí de a parte da família, e eles falam sobre essa parte da orientação, como eles agem, as reuniões e tudo mais. Eles fazem um trabalho muito claro. Pois é, muita coisa pode ser feita. No Luz Primavera, eles fazem grupo de gestantes, grupo de cuidado da mãe e bebê, ensino a amamentação, ensino estudo. E eles têm um grupo que eles têm um dia no mês, que eles se juntam, várias mulheres sabem costuram um enxoval, fazem até a bolsa de maternidade. Olha que legal. Eles, inclusive, teve uma expressão com um bebê do Centro Espiritual de Luiz Magé, e a gente... Né? E, olha, eles entregaram para a gente uma bolsa, que a gente teve que ir aos poucos para ele ir para a mãe. Muito completo. Pois é. Completo, né? Inclusive a bolsa de maternidade. E eles estavam encantados, assim. Então, assim, aqui que a gente... Pois é. Gente, são coisas possíveis de serem feitas. Possíveis. Cuidado com o recém-nascido, educação, planejamento familiar, orientação para o trabalho, cursos profissionalizantes. Isso tudo pode ser feito. Desenvolvimento de habilidades. Gente, eu não sabia que eu sabia fazer bolo. Não sabia. Comecei, estou amando fazer bolo, estou aprendendo a fazer bico, aprendendo a confeitar bolo com bico. Quer dizer, eu sou aposentada, sou professora, fui professora durante 40 anos. Gente, o que eu faço depois que me aposento? Eu tenho que, né, descobrir novas habilidades. Então, da mesma forma que está sendo importante para mim, quantas pessoas aposentadas tem por aí que ficam em casa reclamando de dores o tempo inteiro? Né? A gente pode aproveitar e fazer esse trabalho. Trabalhar com arte com ele. Além do caminho, eu também participo lá no Centro Seu, Magé, então, Kardec lá, a gente conseguiu integrar ele, até fazendo arte para a gente, fazendo teatro. Olha que legal. Uma forma deles se sentirem estimados na casa, deles fazer alguma coisa. A gente poderia colocar a minha vida. Gente, teatro é muito legal. Música, muito legal. A coisa lá é o festival, a gente fica móvel em relação ao festival. Fazer com que elas se sintam assim, em algum lugar, elas poderem pegar um pouquinho separadinho. Separar essa roupa. Isso é importante. Gente, eu vou contar um exemplo aqui rapidinho. Minha mãe, eu já contei isso lá no Maria Madalena. Minha mãe, ela casou muito cedo e foi morar com minha avó. Minha avó tinha uma mania. Ela, quando ia dar roupa para alguém, ela tirava todos os botões e fechos. E minha mãe fazia a mesma coisa. Fazia a mesma coisa. Quando ele falou, eu lembrei. Até que um dia minha mãe caiu a ficha. Gente, como é que eu vou dar uma roupa para alguém sem fecho e sem botão? Então, isso que ele falou é muito importante. Para eu doar alguma roupa a alguém, tem que ser alguma coisa que esteja útil de ser usada, em boas condições de ser usada. Né? Não faz sentido. Estudos de convivência, criação de grupos para troca de experiências, fortalecimento de vínculos familiares. Nós estamos fazendo um negócio muito legal lá no Maria Madalena. Nós estamos fazendo a cantina solidária.
A Adriana monta lá uma tabela dos sábados que nós temos estudo aberto ao público e cada um coloca o seu nome lá para levar alguma coisa. Gente, uma pessoa, ela é outra pessoa depois que começou a participar e ser acolhida pela casa. Tem que ver, ontem ela levou quibe de forno. Ela levou o quibe de forno, uma marmitinha. Em cada marmitinha ela escreveu uma mensagem. Ela fez uma outra marmitinha com salada verde, tomate. Ela embrulhou tudo direitinho, fez a bananada, embrulhou com lacinho. É uma pessoa que está mudando assim da água para o vinho. Pode. Isso que ela está falando se chama pertencimento, que é o tema do próximo ponto da liderança, que é para todos os trabalhadores de todas as casas espíritas, de todos os setores das casas da casa espírita. Porque é o que a gente está percebendo que o nosso mundo está mais precisando para que ele não morra. Então, assim, é pertencimento das famílias ativas, do pessoal, né, que é ativo, alguma nervosidade, que vai saber como acolher, mas principalmente fazendo se sentir pertencidos, e a juventude também, com novas linguagens, a inclusão do jovem, pertencimento do jovem na casa espírita. É verdade. Indo embora. Então, pertencimento. Isso aí, é uma palavra-chave. Atividades artísticas, artesanais, esportivas, palestras socioeducativas. Nós fizemos lá no Maria Madalena, estou puxando sardinha sempre Maria Madalena, mas nós fizemos, as meninas propuseram um trabalho no mês de março, no dia maravilhoso. O que nós fizemos? Proposta delas, aproveitar o mês de março, né, que comemora o Dia da Mulher, e foi feito um trabalho com foco na menopausa e climatério. Gente, nós trouxemos pessoas para... A Cida foi lá como psicóloga falar sobre... Nutricionista, desculpa, ela é nutricionista. Não sei por que eu botei psicóloga. A Cida foi falar sobre a parte de nutrição. O que essas mulheres precisam, né? Que alimentos são importantes para serem consumidos nessa época da idade da gente. Tivemos atividade física, falando da importância da atividade física nesse período. Tivemos a Adriana falando de chás, né, e sucos, que são importantes também de serem consumidos. Tivemos o dentista, a psicóloga. Gente, nós descobrimos tanta coisa. Professora de pilates, relaxamento, escaldapés, auriculoterapia. Gente, o mulherio saiu de lá. Sobrancelha, corte de cabelo. Em 2027 já está na nossa agenda também. Então, catei meu filho, que é dentista, minha filha, que foi lá falar sobre as mudanças químicas do organismo da mulher. Foi muito legal. Isso tudo faz com que as pessoas sejam abraçadas. Não só ganharam as pessoas que foram receber, mas todos que foram, né, os colaboradores, eles saíram de lá. Gente, foi muito legal. Me chama no que vem. Vamos fazer de novo. Quero fazer mais, quero fazer outra vez. E é isso, gente. Nós temos de aproveitar essa oportunidade, esse espaço que a gente tem na Casa Espírita. Então, ali, planejamento é importante, nada é feito de qualquer jeito. Vamos fazer... Não, planejamento, sentar, a equipe sentar. O que pode ser feito durante esse ano? Cronograma, quando, para não sair esbarrando com as outras atividades da casa. Avaliação do trabalho. Nós fizemos avaliação, para mim foi tudo perfeito. A Adriana listou um monte de coisa que pode ser melhorada. Registro documental, ter isso por escrito. Divulgação do trabalho, fazer com que as outras casas também conheçam o trabalho e possam se espelhar, né? Levar ali como sugestão. Formação continuada para os trabalhadores e integração com as demais áreas da Casa Espírita. Nada funciona sozinho dentro da Casa Espírita. A Casa Espírita é uma grande máquina com várias engrenagens, e as engrenagens elas têm que funcionar de forma que uma saiba do que está acontecendo. A casa tem que trabalhar a questão da comunicação.
é muito comum, né? Nós já tivemos esse problema no passado, de uma coisa estar sendo feita lá na evangelização que mais ninguém está sabendo. A gente tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo na casa. Tudo. E para acabar, fora da caridade não há salvação. Tá? Eu encerrei, desculpa se eu passei um pouquinho, mas são coisas que a gente vivencia, né? E aí, passar essas coisas que estão acontecendo Maria Madalena é muito gratificante para mim, porque a casa está viva. Eu sinto isso, a casa está viva. A casa está pulsando vida. E a gente tem que aproveitar esses espaços, porque a gente lida com pessoas. Pessoas. Quando a gente vê uma pessoa entrando, a gente não sabe quem é aquela pessoa e como ela está. Então, quando você oportuniza, né, dá a oportunidade dela participar, dela se inserir, dela pertencer à casa, ela muda. É a questão da promoção. Tira de onde ela está para um espaço melhor. Fica aqui. É isso, gente. Obrigada, tá? Oi. Não tenho certeza, mas eu acho que esse material, esses guias, essas diretrizes, possa ser que tenha no site do CR. Eu coloquei no nosso grupo para disponibilizar para eles. Todos esses manuais, as diretrizes. Você... O livro físico. O livro físico é legal. Na internet, mas tem esses materiais realmente. Eu baixei tudo em PDF. Pessoal, esse ponto, já criei o grupo de vocês. Depois, quem não fizer o grupo, vem falar comigo. E esse grupo a gente vai colocar todo o material que você vai apresentar aqui e esse pessoal. Tá bom? Eu queria até dar uma sugestão. A gente poderia criar um grupo da solidariedade, porque assim a gente poderíamos interagir na necessidade. A ideia É criar uma rede de apoio. Em algum momento a gente vai falar mais sobre esse grupo. Tá bom? Bom, gente, bom dia. Eu não sei se tem alguém que não me conhece aqui, mas tá bom, vou me apresentar, né? Porque eu tô no banheiro. Eu me apresentei. Bom, eu sou a Alessandra. Nós somos da Casa de Cultura Espírita Allan Kardec, lá em Nova Campinas. E da equipe, né, de trabalho aí do Sétimo Seu. E, antes de mais nada, eu queria esclarecer uma coisa. Eu não sou assistente social. A gente até queria o Iris, né? Mas ele não pôde estar aqui. O Iris, acho que tem até mestrado nessa área, né? O meu mestrado é na área de saúde pública, pela Fiocruz. Você tem assistente social? Ah, maravilha. Então, perfeito. E eu tenho... A minha área de formação é muito voltada para a saúde da família, né? Então, desde 2009 até agora, o que eu tenho de experiência é trabalhando com famílias vulneráveis, tanto na Prefeitura do Rio quanto na Prefeitura de Mangaratiba. Então, estou aqui hoje como espírita, né? E também para trazer um olhar da promoção social espírita com uma possível proposta de modelo de trabalho que a gente possa começar a fazer. Nós temos casas já extremamente desenvolvidas na área do SAPS, como Maria Madalena aqui em Caxias, e nós também temos casas que não tem nada ainda acontecendo, né? Que às vezes consegue juntar uma cesta básica ali, às vezes nem isso, né? E a gente precisa saber trabalhar com o que tem. Então, hoje a proposta é que nós saiamos daqui com a mente organizada, já pensando assim, o que eu tenho na minha casa que eu posso começar a fazer? Já com o modelo ensaiado, para tentar tirar do papel e começar a fazer alguma coisa. E esse grupo do Zap, que é esse grupo de cooperação que vai rolar, né, da área, vai ajudar muito. Vai ajudar muito com troca de experiência, vai ajudar muito com troca de figurinha, de recursos também, tá? Porque, na verdade, nós somos um, né? Essa que é a verdade. Então, o meu olhar hoje, o nosso olhar, eu não posso entrar numa área que eu tenho uma leitura, mas é rasa, né? Eu não sou assistente social.
Então, eu vou trazer dentro daquilo que eu me sinto confortável para falar. É o que eu tenho experiência, tá? E o que a gente não souber, a nossa irmã, qual é o seu nome? Dalva? Dalva está aqui para responder. Cada um dentro do que sabe, dentro do que tem conforto, né, de falar, e cada um na sua experiência pessoal aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua casa espírita. A gente vai, né? O ideal é que cada um saia daqui hoje com um sentimento de que agregou alguma coisa, que veio para o encontro hoje e saiu com algo a mais, beleza? A gente está com o tempo um pouco corrido, mas eu acho que a gente tem que caminhar, não adianta correr também, né? Vamos andar céleres, porém se sintam confortáveis para levantar a mão e perguntar, tá bom? E também trazer questões. Então, vamos lá. A promoção social espírita e os vulneráveis, a promoção integral. A promoção social espírita, ela trabalha com o ser integral. O que é o ser integral? É o ser bio, sócio, psico, espiritual. A gente está falando da pessoa que ela é corpo, ela tem a fisiologia dela, ela tem a saúde emocional dela, né, o psico, sócio porque ela é um ser social, ela interage ali com os pares dela na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho, nós somos seres sociais, e espiritual, porque nós somos espíritos, tá? Então, como vocês viram ali, como a Rosane já apresentou, a proposta da FEB também prevê um auxílio espiritual às famílias que venham em busca de atendimento na casa espírita, tá? Vamos passar. Tá, você? Sou eu? É esse aqui? Tá. Conceito vigente de vulnerabilidade social. É o mesmo que pobreza financeira? Rosane já adiantou para a gente lá na primeira fala dela. Antes a gente ficava focado em quê? Pensava em SAPSE, pensava em pessoas carentes. SAPSE, cesta básica, vou entregar cesta para quem está na situação de pobreza no momento. Né? Hoje em dia, vocês lembram da campanha do Natal Sem Fome, do Betinho? Lembram disso? Ainda existe. E voltou, né? Não, assim, porque teve um período que foi de brinquedo. Né? Por que foi de brinquedo? Porque em determinado momento começaram a existir políticas públicas voltadas à distribuição de renda e tentar ter um piso ali mínimo, né, de renda familiar em que você conseguisse minimamente abolir ali a questão da fome. Né? Então, de certa forma, há muitas famílias que antes dependiam apenas de cesta básica de igrejas, instituições espíritas, né? E, mesmo que pegasse aqui, pegasse ali, só contava com, bem dizer, filantropia, né? Para comer. E passaram a ter, por exemplo, acesso ao Bolsa Família. Então, muitas instituições começaram também inclusive a nossa, né? Assim, trabalhadores da nossa casa, a questionar: mas por que a gente tem que dar a cesta básica que veio aqui pedir? Mas olha aqui a unha dela linda, ó, de acrigel. Olha o cabelo pranchadão. Está mais bonito que o meu. A gente escuta isso, né? Então, não precisa. E aí, a gente vê hoje que a vulnerabilidade, o conceito, é outro. A gente não está mais focando em pobreza, tá? Vamos ter pessoas passando fome. Também o emergencial, aquilo que a Rosane falou. Mas a gente não pode só focar nisso. O movimento espírita não pode estar focado no SAPSE apenas em entrega de cesta básica. A gente está focado aqui, gente, nova era, mundo de regeneração. A função da doutrina espírita é educadora, tá? É moralizadora, é ética. A gente está aqui, assumimos o compromisso no plano espiritual, estamos aqui para nos educar, nos auto-iluminar e também, de alguma forma, ajudar o outro nesse processo também. Então, a gente está aqui principalmente para orientar. Então, diferente da visão antiga, o conceito atual é multidimensional. Então, o que seria a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é a situação em que a família está com a capacidade dela de
enfrentamento de riscos sociais fragilizada. Ela não consegue sozinha enfrentar o risco que ela está ali sendo exposta. Ela está vulnerável. A gente está focando aqui no socialmente vulnerável. Como a Rosane já tinha falado, vulnerabilidade existem várias hoje, vários tipos, tá? Nós da área aqui, focado no encontro hoje de assistência e promoção social espírita, nossa vulnerabilidade que a gente vai focar é qual? É a social, tá? E aqui, por exemplo, tem até um exemplozinho aqui, o idoso que vive em isolamento social, não tem rede de apoio familiar, ele está em vulnerabilidade social? Está. Esse idoso, de repente, ele tem até renda. Ele pode ser aposentado e ter a renda dele. Porém, ele depende de um apoio familiar ali, de ajuda lá no dia a dia dele, de cuidado, que ele não tem. Ele vive sozinho. E não tem ninguém próximo. E, às vezes, conta com um vizinho, né? Então, esse idoso está em vulnerabilidade social, tá? Mesmo que ele tenha renda. Ah, peraí, deixa eu voltar uma coisinha aqui. E aí, para a promoção social espírita, o trabalho vai além da cesta básica. A gente está excluindo a cesta básica da história? Não. Só que ele vai além. E ele foca em quê? Em restaurar a dignidade da pessoa humana. Principalmente, promoção significa autonomia, gente. Ó, quando a gente fala, vou puxar a sardinha para minha área, promoção de saúde. Aí eu vou puxar mais ainda para minha área, porque eu sou dentista. Promoção de saúde bucal. A gente está ali orientando para quê? Para que ele possa alcançar autonomia no processo dele, o autocuidado. Que ele possa ser capaz de controlar a placa dele, não ter mais tártaro, não desenvolver cárie e permanecer mantendo a saúde bucal. Tá? Isso é promover. É você dar autonomia. Então, a promoção social espírita está buscando o quê? Dar autonomia àquele indivíduo que vem a nós buscar o auxílio e de que forma que a gente vai poder ajudá-lo a alcançar essa autonomia. Tá? A gente tem que vai ter recurso na casa espírita para isso. E aquilo que ela falou. A gente vai buscar o quê? Os equipamentos que estão lá na comunidade, os recursos que a comunidade tem para resolver o problema e vai fazer o encaminhamento ao serviço público que foi mais indicado. Quando a gente não tiver, né, o recurso. Ou, às vezes, o nosso grupo, né? Às vezes a gente não tem, a gente vai lá no nosso grupo do Zap, ó. Né? Às vezes a outra casa irmã tem. Tipo de vulnerabilidade social, a gente tem vários tipos. A econômica é a mais comum, né? Quando a pessoa realmente tem baixa renda mesmo, está em situação de desemprego, insegurança alimentar, está prestes a perder a casa, ficar em situação de rua, ou isolamento social, ali no tipo de vulnerabilidade social, né? Falta de apoio, violência dentro da família, que aí pode ser violência contra a mulher, contra o idoso, criança, adolescente, aí tem vários tipos, né? Inclusive a violência sexual ali também. Educacional, a baixa escolaridade, evasão escolar, analfabetismo, é uma vulnerabilidade social, porque aquele indivíduo ele vai ter dificuldade de ascender do ponto de vista social por conta de não ter, de ter essa fragilidade ali. E será que a casa espírita, às vezes, não tem alguém que possa trabalhar com reforço escolar? Não precisa ser professor para ajudar uma criança na dificuldade que ela tiver, sei lá, do pré-CA ao 5º ano, ou ajudar a alfabetizar um idoso. Às vezes a gente tem. Se a gente precisa fazer um trabalho também, eu sugiro isso. Ó, primeiro, o dever de casa que eu recomendo que a gente faça chegar na casa espírita, juntar todos os colaboradores e fazer uma pesquisa de o que cada um sabe fazer. Mas tem que incluir tudo. É o bolo, né? É o bolo, é o corte de cabelo, é o fazer a unha, saber mexer com a parte elétrica, tudo. Se a gente tiver um mapeamento... Oi? Computador, manusear o básico de informática lá para orientar
o idoso que ele não sabe, mas ele até que gostaria de saber. Se a gente não conhecer os recursos que a Casa Espírita dispõe, a gente não vai... às vezes a gente já tem uma potencialidade que a gente não sabe que tem. Então a gente faz assim, gente, vamos fazer aqui um lanche fraterno, confraternização entre os trabalhadores da casa? Cada um traz um prato de doce ou salgado? Ó, vai ser uma surpresa, hein? Chega na hora, faz uma dinâmica quebra-gelo integrativa entre todo mundo e a gente faz essa coleta de informação. Eu posso passar para vocês uma cartelinha que a gente usou no Intermocidade, que parece um bingo? Gente, a gente não fez bingo no Intermocidade. Só parece. Mas ali tinha algumas coisas assim, por exemplo, cor preferida é azul, prefere amendoim do que chocolate. E os jovens tiveram que caminhar uns nos outros na roda, tentando descobrir quem é que tinha aquela característica, e botava o nome da pessoa. E tinha que completar a cartela. Assim eles se conheceram. Tá? Então dá para fazer um monte de coisa. Tá? Mas assim, identifiquem primeiro lugar. Não dá para começar sem isso. Tá? Mas estávamos formando a chapa, né, para a nova diretoria. Qual a solução? O que você faz? E aí a gente descobriu que uma pessoa, que uma das trabalhadoras da casa era contadora. Vixe Maria, olha, isso pra gente vale ouro. Tem algum contador aqui? Resultado. Oh, que pena. Hoje ela é responsável pela parte financeira. Olha só, gente. A gente não tinha a informação chapa financeira. E a gente não sabia que ela era contadora. Olha só. E olha só, aí a gente tem... Gente, olha só, e a gente tem que pagar assistência contábil todo mês, que é caro. Às vezes a pessoa fala assim, não, vou fazer para a Casa Espírita de doação. Ó, às vezes dá para rolar. Ou pelo menos um desconto. Diferença entre promoção social e promoção social espírita, acho que já ficou meio claro, né? Então, assim, prática da caridade, na abrangência que o Espiritismo já define. E eu queria retomar uma coisa que a Rosane falou, que queria reforçar isso. A caridade, ela pode impor condições? A caridade nos moldes que Jesus ensinou, e Jesus é nosso modelo e guia, então, esse é o molde de caridade que nós temos, ela precisa necessariamente ser incondicional, não tem? A caridade, para ser caridade, ela tem que ser incondicional. Então, o Manual da FEB orienta que a gente faça a assistência e promoção social espírita sem imposição religiosa. E se a gente atrelar o recebimento de algum benefício, seja de cesta básica ou algum outro benefício que a gente esteja fazendo da promoção social, a participação de reunião doutrinária, a gente está impondo condição e a gente está impondo religião. É uma coisa para pensar. Você trouxe o exemplo de lá. Não acho que vocês estão errados, não. Tá? É isso aí mesmo. Tem que fazer mesmo, ter uma regra. Tá? A gente pode estabelecer regra, porque a Casa Espírita ela é uma instituição religiosa. E a gente precisa dar oportunidade ao assistido de conhecer a Casa Espírita, de saber o que é o espiritismo, de saber que ali não tem nada de misticismo, de saber reconhecer a Casa Espírita do que ela é, né? E que tem uma organização para que aquele trabalho aconteça, né? Regras que a própria instituição, de acordo com o seu público, ela vai saber o que melhor cabe ali, que não vai ser igual uma Casa Espírita para outra Casa Espírita, cada uma vai ter a sua regra, tá? A gente só ressalta isso, de ter, assim, uma coisa é participar de roda de conversa de assuntos universais, como é que eu vou dizer, gerais, né, ecumênicos, né, se for no âmbito religioso. E a gente deve dizer para os assistidos o ponto de vista da situação, né, mas não impô-lo como a verdade. Então, a gente olha, gente, para nós aqui, vemos a situação de tal forma, porém, existem várias formas e respeitamos todas. Sabe? Entendem isso?
porque a gente vê já algumas situações, vários casos que a gente sabe, que atrelam ao recebimento da bolsa a assistir reunião doutrinária. Aí é o que é o complicado. Então, isso não dá. Porém, a gente pode sim ter grupos de roda de conversa em que a gente vai tratar de N assuntos, que a gente vai tratar o ponto de vista da ciência daquele assunto, vai tratar o ponto de vista social daquele assunto, de saúde pública daquele assunto, e vai também dizer o ponto de vista espírita dali, dizendo que é um dos pontos de vista que eles podem, né, adotar. Porque eu acho interessante que a gente também diga o nosso. Eles têm que ver que a doutrina espírita não é um bicho de 7 cabeças. Não tem que ter medo de nada, não tem... Né, vocês sabem que existe, né, muita confusão. Às vezes, preconceito, dificuldade das famílias entrarem na casa espírita para pedir assistência. Quem levantou primeiro, amor? Pelo cristianismo, se torna essência do trabalho. Sim. Não tem posição do cristianismo, a questão de você pegar o evangelho, ou seja, fomentar o trabalho, a questão social, uma está falando para sobre o cacique. Mas a gente pega argumentos dentro do evangelho e cria esse subsídio para explicar que a doutrina espírita, né, dentro do evangelho, pode considerar essas questões, né, contrárias à questão passiva, à questão de violência. Sim. Exatamente. Eu sou essa parte. E que a minha mãe, eu falo até e o que eu acho interessante é que ela, assim, no momento em que chega alguém com necessidade, no momento ela está assiste, mas quando tem aquela assistência contínua, e aí tem um prazo, 6 meses, né, vocês reavalia. E aí faz a interpretação do cadastro, a pessoa já tem condições de se manter e tudo mais. Mas o que eu acho interessante também é que essa instituição contínua, eles precisam, na terça, né, assistir a palestra e preparar a palestra de entrega. Por quê? Porque é pensado não só no alimento físico, mas no alimento espiritual. Após a palestra, talvez aquela palestra vai ser útil para aquela pessoa nos momentos em que ela está passando aí, né? Para que ela possa refletir e, quem sabe, conseguir a sua ajuda. Mas é a palestra normal? Palestra pública. Normal. Entendi. E aí, se ela desejar depois da continuidade da palestra, e pessoas que são assistidas não são espíritas, mas assistir a palestra e depois disso começa a participar da casa. E começa a colaborar. Uma dessas pessoas está hoje na nossa casa, né? Ajudando pra caramba na nossa casa. E aí vai seguir que você estuda, mas se você quiser já isso é ótimo, você primeiro. Não é que o ponto, mas a orientação, eu preciso estar aqui, assistir a palestra, você vai ficar dando esse tempo, recebendo, né, ajudando sendo auxiliado na casa. Então, é meio que uma troca, mas não uma troca obrigada. Vem, assiste, eu não sou. Um convite, né? É um convite. Eu acho que convite aberto, né? Sim, o que é justo, já que está usufruindo de um benefício que é o corpo coletivo da casa que está proporcionando. A gente tomando cuidado com essa questão de não fazer a imposição religiosa, que é o que a FEB orienta, a gente não está indo contra nenhuma orientação, né, do documento lá, que é o normativo nosso que a gente vai seguir, que daqui a pouco vai estar lá, né, o PDF, né, no grupo. Né? Então, nossa casa é pequena sem verba. Como implementar ações de promoção social espírita? Então, não depende de infraestrutura cara. Não depende. Depende de vontade, organização e amor. Dá para acontecer numa sala simples, com cadeira em círculo e um voluntário que já esteja treinado ou já tem os recursos em mãos. Recursos de conhecimento, tá, gente? De entendimento, de conteúdo, informação, tá? Já dá para fazer. Então, o importante é planejar. Mesmo que a primeira ação seja apenas uma roda de conversa por mês, tem que ter planejamento, tem que ter cronograma, como a Rosane já tinha falado. Tá? Com o tempo, é aquilo. Foi o que você acabou de falar.
a confiança da família cresce, da família que foi lá procurar a casa espírita, e novas possibilidades vão aparecendo. Pode ser que essa pessoa passe por nós, né, e que leve algo de bom com ela, pode ser que ela fique, né? E aí, qual é o objeto de trabalho da promoção social espírita? É o indivíduo? É a família. A promoção social vai sempre trabalhar pensando do ponto de vista familiar. Ah, quem veio procurar a casa espírita foi uma vovozinha. Ok. Quem é essa vovozinha? Mora onde? Com quem? De que forma? Filha de quem? Mãe de quem? Vó de quem? Vive de quê? Como é que é o peridomicílio dela? Peridomicílio, como é que é o entorno da casa? É salubre? É insalubre? Tem esgoto a céu aberto? Não tem? Tem água encanada? Não tem? Um monte de coisa que a gente tem que pensar. Por isso que tem que ter uma ficha de cadastro sócio-familiar. Essas informações são importantes. Não é de orelhada, não é só de boca. Isso tudo tem que ser formalizado, tá? Esse material, gente, depois a gente vai colocar lá no grupo, tá? Esse PDF todo para vocês, tá bom? Então, assim, a unidade de ação é a família. A gente vai sempre pensar na família, mesmo que a gente não olhe para a cara do resto da família. A gente não conseguiu achar, ver, ter acesso ao resto da família, mas informações a gente tem que tentar colher, tá? E a família é aquilo, o que acontece com um, acontece com todos. O problema de um da família afeta todo mundo. Eu não sei no caso das outras casas, mas lá na nossa expressão, 100% são mulheres que procuram. Uma relação delas e ele, levando as crianças também. Né? Sim. No mesmo momento em que elas estão na roda do universo, as crianças estejam com a evangelizadora também. Eu não sei se outras casas se a procura masculina também ela existe. Né? Olha, é muito difícil, gente. Tem alguém aqui que lembre de algum caso? Nós restringimos até o trabalho. Ó, isso aqui eu tirei. Isso aqui foi daqui para frente, gente. É tudo. Eu vou deixar isso bem claro, tá? Não estou tirando mais isso aqui do material da FEB. Agora é minha cabeça, ok? Já é vivência minha. Então, assim, no geral, quem procura é a mulher. Ela tem múltiplos papéis na família, se vira nos 30, né? E vai ser ela que vai ficar fazendo interlocução com a instituição. Vai ser ela. O homem, ele tem dificuldade de interação, normalmente, ou é porque tá trabalhando, ou é desinteresse, ou acha mesmo que é envergonhada, mais encabulada, a mulher mais desenrolada para falar, né? Se expor, porque tem aquela questão do orgulho, né? Do homem ainda achar que ele tem que ser o provedor da família, né? Então, aí, às vezes, ele se esconde um pouco nesse sentido. Então, a criança e o adolescente, ele vai ser uma atenção especial que a gente tem que ter, porque, normalmente, a dinâmica familiar é a que impacta mais. Dalva? É Dalva, né? Estou falando alguma abobrinha até agora? Está indo no caminho? Então, tá bom. Senão, me corrija. Normalmente, são os mais impactados pela dinâmica familiar que está rolando. E o idoso, ele é o nosso público prioritário. Principalmente se for 80 a mais. Se for 80 a mais, a gente tem que tentar ver se a área que mora é de risco ou não. Se não for, tentar ir em equipe lá fazer a visita. É muito importante. E ele, normalmente, ele é o quê, o idoso? Ele é o cuidador e, ao mesmo tempo, é dependente. Ele cuida dos netos e depende daquela família. É uma situação ambígua, né? Então, a gente vai sempre ter um olhar além da pobreza material para essa família. Que tipo de vulnerabilidade social que aquela família está enfrentando? É apenas uma outra também associada? Ou não tem material e tem sim outra associada, né? E aqui acho que é o mais importante, é o slide mais importante de hoje. Eu posso até parar depois daqui e não seguir nos outros. Eu já ficaria satisfeita. Reparem uma coisa, ó. Aqui, a coluna da promoção social espírita, a área do SAPS. E aqui tem uma coluna de evangelização espírita da família. Por que aqui está separado?
Ah, isso aqui na minha cabeça não, tá? É também, um pouquinho. Mas é porque, como a gente está na área da família lá do Sérgio, a gente está muito de perto ali com o Alexandre, e a gente sabe como que a evangelização da família está sendo construída no estado do Rio, né? Então, a gente vai... daqui a pouco deve ter até documentos aí normativos que daqui a pouco vão estar liberando esse tipo de formato, né? Mas o objetivo é que as casas espíritas tenham trabalho de evangelização da família rotineiramente. Não estou falando de ENEF no carnaval. Eu estou falando de reuniões sistemáticas da casa espírita, de evangelização da família, tá? Dia da família, uma vez no mês, se não puder ser toda semana, que seja uma vez no mês, tá? Mas elas têm um formato diferente do trabalho que é da promoção social espírita, que ela também é focada em não espíritas, né? Aqui a gente está falando com espíritas. Aqui a gente está falando com um público que pode ser espírita e também não espírita. Entende? Então, aqui são famílias vulneráveis, que nós não sabemos qual o tipo de vulnerabilidade, mas ela tem uma, que procurou espontaneamente a instituição, que pode ser espírita ou não. E se ela não for espírita, a gente não vai impor. Aqui é a família do povo que frequenta a casa espírita mesmo. É a família de quem visita a instituição. É a família dos estudantes, né, de quem participa dos grupos doutrinários de estudo da casa. É a família dos trabalhadores da casa. É a família das crianças e jovens do DIG. São coisas, propostas diferentes. A gente pode convidar essa família daqui para participar daqui? Pode. Nada impede. Mas esse trabalho, o método, a metodologia dele é igual a essa aqui? Não é muito igual, não. Tem a ver, mas não é igual. Tá? O método aqui, para o... Eu posso falar PSE? Vocês vão entender que é promoção social espírita? Tá. Aqui no PSE, o método que normalmente a gente gosta de fazer, que pelo menos assim, da minha experiência, aí isso aqui é a minha cabeça, tá? Se alguém tiver uma ideia melhor, pode falar isso. Desses anos aí de trabalhando com os grupos, as rodas de conversa dos vulneráveis, para mim funcionou muito dessa seguinte forma. Primeiro momento e segundo momento. Primeiro momento é a dinâmica da família em círculo, porém fazendo uma exposição oral dialogada, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu e Rosane, a gente está fazendo uma exposição oral que é dialogada, né? E troca de experiências. Por que é diferente daqui? Porque aqui é uma roda de conversa que tem facilitador de estudo, um dinamizador, mas não é palestra, tá? Não é. E ele vai falar sobre assuntos de dinâmica familiar à luz do espiritismo, dilemas familiares à luz do espiritismo, e também conteúdo doutrinário. Tá? Vai usar dinâmicas, vai usar jogos, vai usar arte espírita. Aqui é arte espírita, não é só teatro. Eu gostei da ideia, achei muito boa a tua fala sobre teatro, né? A gente pode trabalhar sem problema nenhum, fazer oficinas de teatro aqui no pessoal do PSE, vai realmente dar bom. Mas não necessariamente, aqui, por exemplo, seria o quê? Um teatro, uma esquete espírita. A gente está falando aqui de reencarnação, mediunidade. Dá para falar disso? Não dá. Vai falar de amor ao próximo, vai falar de egoísmo, vai falar de orgulho, vai falar, entendeu? De evangelho em geral. Tá? Então, nesse primeiro momento com eles, por que eu acho que a exposição oral funciona melhor do que essa roda de conversa daqui? Que a roda de conversa, quem fala mais são os participantes. O dinamizador é quem fala menos. Ele vai jogando perguntas, perguntas provocativas. Fazendo o quê? Fazendo as pessoas debaterem, né? Falarem. Quem tem que falar menos é o facilitador. Aqui dá para fazer isso. Por que aqui eu acho difícil? Porque todo mundo se conhece, são vizinhos que vão estar lá, gente, juntos. Eu já vi sair briga. Já vi. Entendeu? Ninguém quer expor a sua vida íntima, da sua casa, da sua família, para o vizinho. Entenderam? Então, esse primeiro momento, fazer uma palestra dialogada, uma exposição oral dialogada, funciona melhor. E no segundo momento, a escutativa individual. É aquele momento que a gente tem a mesinha ali do lado, mais destacada,
e vai para o tete-a-tete. É quase um atendimento fraterno, né? Não é atendimento fraterno, é escutativa. É o momento que a gente pega o cadastro da família, porque pode ser que precise anotar alguma coisa, e vamos ouvir a demanda que a pessoa está trazendo. Sim. A realidade dela é aquilo que a gente no dia a dia. Sim. Eu vendo isso, tem uma live que tem de coisas na rua, elas trazem essas experiências e a gente interagir com elas nesse sentido. Não, o problema aqui que tem uma assistida, né? Que a gente assim, eu fiz na parte do artesanato, né? Mas eu converso com a gente. Então, ela leva filhos dela e netos. Ele é nobre, né? Então, teve uma vez que a neta dela, uns 3 anos, 4, ela estava deitada no chão, assim, ele estava todo crescido. Poxa, ela está levantando, então ela vai se sujar, está deitada assim no chão, que a gente precisa para lá e para cá, teve a palestra aqui. Aí ela disse, não, ela tenta aqui, você tem que dar um bolão na rua. Aí eu falei assim, pois é, minha filha, desfamiliada, não sei o que, elas passaram um tempo na rua. Então ela podia não passar. Olha, a gente tem que ter muita sensibilidade, muito tato. Eu comecei a pensar assim, não, sempre cuidar, porque a menina não tinha, por quê? Porque ela viveu, foi para ele que ela recolheu os netos da rua, né, para voltar na casa dela. Mas as brincadeiras da aldeia do meu irmão, eles dormiam na rua, né, as calçadas. A gente tem que estar preparado, gente, para ver de tudo. Para ver de tudo. Eu entendi, porque eu fui assim, eu não entendi. Olha, até para situações, por exemplo, uma que eu me lembrei aqui agora, de, às vezes, o marido que tem 2 famílias na mesma bairro, e que as 2 famílias são assistidas, que leva para o primeiro grupo uma família e você tem que acolher a família e depois fingir que não tinha visto essa pessoa e cumprimentar de novo quando chega com a outra. A gente tem que ter jogo de cintura. Para trabalhar com SAPs tem que ter. Estou falando alguma bobagem? Ainda não? Ainda vai. Então, gente, a gente vê de tudo. A gente vê de tudo. A gente vê de tudo. Eu já vi muita coisa. Olha, eu amo saúde da família. Eu fui fazer essa especialização. Foi a primeira que eu fiz, que foi na UERJ. E cara, foi assim, abriu muito o leque para mim. E as experiências de VD, então, são super interessantes. Eu tinha colocado muita coisa aqui de visita domiciliar, mas a gente chegou à conclusão, Rosane e eu estávamos desesperadas para fazer cabelos slides. Tem uma capacitação de VD e pronto, depois se for lá. Mas por isso que eu fiz a pergunta naquela hora, quantas faziam e qual era a realidade de cada um. Então, já acho que a gente pode descartar, porque quase todo mundo aqui deve estar em área de risco já, vai ter dificuldade de fazer VD. Né? Ainda mais que a maioria, de repente, são trabalhadoras. Mesmo que não vá sozinha, a gente acaba se expondo muito. Né? Então, a gente já não há necessidade. Mas vamos seguir. Então, o segundo momento é de escutativa em atendimento individual, que a gente vê a demanda e pensa como que a Casa Espírita ou a nossa rede de apoio no Zap, o que a gente pode conseguir entre nós, né, o auxílio a essa pessoa, ou até os equipamentos que a comunidade, né, os recursos que a comunidade dispõe para a gente poder orientar. Né? Duração. Normalmente, essa exposição oral do PSE é de 15 a 30 minutos, porque, gente, até nós espíritas que somos acostumados com palestra, a gente já está com dificuldade de ficar muito tempo já concentrado, prestando atenção. A cabeça já começa, ó. A geração TikTok, gente. Instagram, visual, passando o dedinho. Até mesmo, é o idoso. O idoso também está lá, vendo Facebook, está vendo. Então, a gente já está ficando condicionado a isso. E esse público aqui, que normalmente não tem, assim, às vezes, um nível de instrução muito alto, não tem muito condicionamento de mental de ficar muito tempo concentrado, vai ficar 5 minutos, 10 prestando atenção, depois vai pensar em outra coisa. Então, tem que ser uma coisa rápida, tá? E depois segue o atendimento individual, que não é atendimento fraterno, e que não é consulta psicológica, com um psicólogo. Não é para ficar 1 hora com a pessoa, é papum. Tá? Não pode. A gente tem que restringir mesmo o horário e tentar ser objetivo.
criando vínculo. Vai ser o objetivo. E os assuntos? Saúde, vários assuntos sobre saúde em geral, os principais dilemas familiares, valorização da vida, que é a campanha da FEB. Isso a gente tem que fazer. Isso não é imposição religiosa. Não é. A gente tem a obrigação moral, como Casa Espírita, fazer a campanha contra o aborto, contra as drogas, questão do alcoolismo, do suicídio, eutanásia. Tem que fazer. Tudo isso aí, tá? Então, a gente tem que fazer. E a parte também de ética e moral cristã, né? Aqui na evangelização da família, já fica aqui, ó, a cutucada em cada um para chegar na Casa Espírita e falar assim, cara, a Alessandra falou lá, ó, mas uma reunião que a Casa Espírita tem que ter, hein, pelo menos uma vezinha no mês. Lá no Allan Kardec, a gente faz esse dia junto com o aniversariante do mês. É o dia que mais enche. A gente não sabe se é porque o pessoal gosta das loucuras de brincadeira doida que a gente faz, ou se é por causa do bolo. Ou se é por causa das duas coisas. Mas, cara, dá muito certo. Façam isso. Normalmente, 1h30 de duração. 1h30 se não for palestra, né? Se for assim, brincadeira, né? Muita dinâmica. Também tem um momento de debate, de estudo. Mas se for uma coisa leve, 90 minutos passa rápido. E assunto, a convivência familiar, a luz do espiritismo e o estudo doutrinário. Tá bom? Eu acho que a gente pode... Não sei o que mais tem... Já falei. Ah, tá! Como é que a gente... Ninguém me perguntou isso. Eu achei que alguém fosse perguntar. Como é que a gente vai fazer uma comunidade que normalmente vê o centro espírita com preconceito entrar pela porta dentro para participar de grupo de roda de conversa sobre assuntos dos mais diversos na Casa Espírita? É um desafio. A gente tem que começar, em primeiro lugar, a melhorar a nossa fachada, deixar uma coisinha melhorada, comunicar o público externo, porque a gente fala muito com o público espírita, intra-casa espírita, mas o de fora a gente não dialoga, não comunica. A gente precisa melhorar a nossa fachada, que eu estou falando não é de beleza, não. Eu estou falando de dizer a eles que não somos religião de matriz africana, que são coisas distintas. Porque são coisas distintas e há uma confusão e muita gente não entra porque acha que é. Né? Então, acho interessante que a gente pontue isso, deixa claro. Né? Deixa claro como que a gente pode fazer isso. A gente pode deixar versículos do Evangelho expostos na fachada. Isso ali já fala, e caraca, eles falam de Jesus. Já começa assim, né? Então, a gente tem que comunicar melhor com o público de fora. A outra coisa é o chamariz. É muito difícil fazer a família sair, fazer a mãe e com um monte de filho para o posto de saúde, para a unidade de saúde da família, para ir assistir uma palestra, cara. É difícil pra caramba. Mas lá no Lenice, a gente sempre teve uma adesão muito alta. O grupo de tabagismo também. Esse grupo nosso, ele foi com o maior índice de 30% de taxa de sucesso no tratamento. 30% para tabagismo é muita coisa, tá? Eram 2 grupos de 20 pessoas cada um, fora os grupos de manutenção. Então, isso para a gente é um índice de alto muito grande. Foi o mais alto do município do Rio. Como é que eu fazia? Lanchinho, gente. Lanchinho. Tu tem que montar essa mesinha ali, ó. Já distribui o convite para a comunidade, já falando, que é um café da manhã fraterno, um lanche fraterno. O lanchinho ajuda pra caramba, tá? A outra coisa é ter alguns brindezinhos. Kit de higiene bucal. Um negócio, tem que ter criatividade. Isso ajuda a comunidade a ter coragem de vir. E como a comunidade ainda não conhece a gente, ainda acha que a gente é um bando ou candomblé, e tem, às vezes, receio de entrar por causa disso, a gente trabalhar com os comunicadozinhos, explicando a casa espírita, explicando, colocando coisas do evangelho ali, falando um convite, né, na verdade, um convitinho para participar da roda de conversa. Eu acho que é interessante, né, ter essa comunicação.
colocado lá de fora da fachada da casa de divulgação do próximo encontro que vai ter de promoção social espírita, né? E a gente não precisa chamar isso de promoção social espírita, porque quem não é espírita não entende o que é isso. A gente dá um nome bonito, o nome é atrativo, entendeu? Então tem que pensar nessas soluções mais marqueteiras aí, mas funciona muito. Tá. Só falar uma situação, você fala em entrega de filhos. O que acontece? Eu sou professor do Estado, minha irmã é professor do Estado, e o Estado começou a fazer doações de absorventes. Eu não tinha pensado nisso, legal. Infelizmente, o que é gasto pelo Estado, a gente vai se aprofundar nisso, né? As alunas pegam isso, porque muitas delas já estão fora. Eita, sabe? Aí minha professora pediu para que não jogasse fora, pediu que elas fizessem doação para a gente, mas não me deixou para eu deixasse, né? Agora, essa decisão absorvente, e distribui para as senhoras, né, nas bolsas, na roda de conversa do ápice lá. Até para a gente aproveitar esse material que o Estado compra. Parece que elas alegam um material muito inferior, precisando usar. Para quem usa toalha é muita coisa. Então, eles têm acesso a isso da escola, mas quem não tem, é um bom chamariz da gente fazer uma campanha de cada um da Casa Espírita traz um pacotinho. Boa ideia, muito bom. Esses brindes e mais o lanche. É criar um ambiente aconchegante, é estabelecer vínculo, tem que ter aproximação, porque senão não é a caridade que a Rosane está falando. Senão não é. E por que hoje o SAPS existe? Por dois motivos. Vocês vão entrar lá, abrir o manual lá, vocês vão ver, logo no início dele, vem falando que é para promover socialmente a assistência emergencial às famílias, ter a questão também de auxiliar a evolução espiritual do indivíduo, né? E a segunda que está lá, o segundo tópico é oportunizar o frequentador da casa espírita a oportunidade da prática da caridade. Então, é aquilo que a Rosane falou, tem que gostar de gente. Não pode torcer o nariz quando chegar alguém que está com CC. Mau cheiro. Está com cheirinho de suor, está suado. Porque a gente também tem que ter o tato de saber quando a gente pode abraçar a pessoa ou não. Nem todo mundo a gente pode chegar e abraçar. Nem todo mundo vai te dar... Você vai se sentir à vontade para isso, ou a outra pessoa vai se sentir à vontade de ser abraçado por você. Né? Vão ter pessoas que você vai cumprimentar sem tocar, vão ter pessoas que você vai poder apertar a mão. Mas tem gente que a gente olha no olho e vê que está querendo um abraço. E eu sou beijoqueira, eu adoro chegar e dar beijinho em todo mundo. Por que as imagens não estão aparecendo? Nossa. Sigiloso. Eu fico preocupada com alguém abraçar. Sabe? É muito complicado. Mas isso é muito sério. A gente não sabe a dimensão da coisa. Sim. Isso é muito importante. Eu ia passar para vocês possíveis temas de dinâmicas que podem ser trabalhadas uma vez no mês no PSE, só que eu não sei por que a imagem não está aparecendo. Mas vocês vão ter acesso, vocês vão conseguir. E aí a proposta é, se as casas espíritas realmente forem começar a fazer, a gente se compromete, né, Rosane, de preparar Conseguiu? Ah, tá. A gente pode preparar um materialzinho, pode ser em forma de vídeo, podcast, como a gente, né, do conteúdo. Porque, por exemplo, olha só, vamos dizer aqui, ó, em janeiro
é a campanha do Ministério da Saúde, Janeiro Branco. Tá? Então, saúde emocional. Então, propus aqui, ó, ansiedade e estresse protegendo as emoções. O que são, como surgem técnicas acessíveis de manejo emocional. Não precisa ser psicólogo para falar sobre isso aqui com esse público, não, gente. Até porque, vou te falar uma coisa, quanto mais técnica a pessoa é da área, mais a gente tem dificuldade de falar simples. E aí mais chance tem da pessoa boiar no assunto. Quando é alguém que tem também, assim, razoavelmente leigo, foi esclarecido, mas não é da área, a gente vai falar em termos básicos e gerais. Eles vão entender. Oi? Tá, A gente fala... Sim. Uhum. A gente sabe, mas no geral as pessoas têm dificuldade. Sim. Consegue. Mas a maioria dos profissionais tem dificuldade. De quem é técnico. A maioria tem. O que eu estou querendo dizer... Fala. Uma fala do professor que eu tive que dizer assim, em Roma, seja como os romanos. Eu faço eles enxergarem na radiografia, na tomografia, as coisas. A gente consegue. Só que a maioria, pelo menos dos que eu já tive contato com o profissional, eles acreditam que estão falando de uma forma simples com a pessoa e a pessoa está assim, só balançando a cabeça, não está entendendo nada. O que eu estou querendo ressaltar é o seguinte, a gente não precisa ter um psicólogo na casa espírita para falar sobre assuntos de saúde mental, emocional com o público geral do PSE. Não vai se aprofundar. É uma orientação geral, gente. Tá? Ninguém ali vai dar consulta. Então, não precisa ter medo de falar sobre isso. O que a gente da área, né? Rosane, que é assistente do Áureo, e eu, que sou assistente da Rosane hoje, o que a gente tem que fazer? É munir vocês de informação do que vocês teriam que saber para passar para a pessoa sobre aquele assunto. É isso. Tá? Então, a gente consegue desenrolar isso aqui e entregar isso para vocês. Tá bom? Em fevereiro, carnaval, gravidez na adolescência, planejamento familiar. Um monte de gente aí nascendo em novembro. Março, perigos no mundo na palma da mão. A questão das telas. Tá? Muitas crianças aí vítimas de questões aí de crime sexual pelo celular. Porque as famílias vulneráveis têm celular. E as crianças ficam lá o dia inteiro com aquele troço. Tá? Abril, valorização da vida. Tabagismo e drogas ilícitas. Maio amarelo do Ministério da Saúde. Alcoolismo e relações familiares. Impacto da dinâmica familiar, CAPS-AD e tal. A gente tem que atrelar esses temas à campanha da FEB, de valorização da vida, e as campanhas do Ministério da Saúde também ajudam muito. Tá? Esse de Jônia aí, lá em Magé, tem muitas delas que tem até terreno. E a gente tenta plantar que olha, você depende da sede, você não pode produzir isso. Você não pode pegar Magé. Não, e muita coisa a gente joga fora. Olha, uma vez eu participei de uma oficina que a nutricionista lá do Lenice deu, de aproveitamento de alimentos. Caraca, semente de abóbora, casca de não sei o que, casca de não sei o que lá. Um bolo maravilhoso feito só com casca de banana, não tinha banana no bolo. Coisa que joga fora. E quem está passando por insegurança alimentar, isso aí vale ouro. Entendeu? Precisa ser nutricionista para ensinar isso? Não, a gente tem YouTube, a gente tem IA hoje para ajudar a gente a aprender quais alimentos, como que a gente pode aproveitar, testa em casa, vai lá, ensina, faz uma oficina. Dá para fazer. Júlio, projeto de vida e educação desde a infância. Gente, família vulnerável tem que ter perspectiva de vida. A gente tem que falar, principalmente com as crianças, os jovens, qual o seu sonho?
O que você quer ser quando crescer? Quer trabalhar com o quê? O pessoal lá de Suruí, lá de Magé, quando eu fiz essa pergunta lá com as crianças, a turma inteira me respondeu assim, eu quero ser CLT. Aquilo me chocou, que eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo. Aí eu fiquei, caraca, eu tô aqui pensando para os meus filhos, vou juntar dinheiro, porque se João e Pedro quiser fazer intercâmbio, aí fico lá, cacundo do botões. Caramba, e as crianças acham que CLT não falaram de ter 2 salários, só falaram de ser CLT. Se for um salário, tá bom, é CLT. O que eu quero dizer? É a falta de perspectiva, de sair, de quebrar aquele círculo vicioso de perpetuação da pobreza. Falta de perspectiva de projeto de vida. A gente tem que apresentar a eles essa possibilidade. Olha só, viu? Precisa de dinheiro para fazer isso? Não, só precisa da nossa boca. Violência contra a mulher. E agora, que é o mês do agosto lilás, e aí nesse dia, todo mundo de fitinha lilás. Olha só que dia maneiro. A gente faz uma decoração bonita toda de lilazinho na mesa, lanchinho, kitzinho, faz os folhetinhos e convida a comunidade. No primeiro mês, talvez não apareça ninguém. A gente vai lá, se reúne, os trabalhadores que sobrou, come. Vamos confraternizar, entendeu? Vamos confraternizar. Nada é perdido, nada é perdido. Vamos confraternizar. Mas uma hora vai aparecer um que vai gostar, vai trazer o vizinho, daqui a pouco vai. É a persistência do trabalho do bem, não tem jeito. Tá? Setembro amarelo, outubro rosa, azul. E dezembro, eu acho que comunicação não violenta e Jesus no lar cai muito bem. Tá? O que é importante? A gente não diagnostica doenças no PSE, não prescrevemos tratamento, não impomos religião, que não pode cumprir, e a gente encaminha sempre que necessário para o CRAS, para a unidade de saúde, para o que precisar lá do serviço público. Tá? E aquilo que Vera falou, sigilo. Na hora lá que for para o atendimento individual com as famílias assistidas, que ela vai te passar demandas particulares da família e vai falar baixinho para a vizinha não ouvir, a gente vai anotar na fichinha dela o que foi importante, porque a gente não é o dono do programa da casa, e a equipe do SAPS tem que ter conhecimento daquilo. Então, a gente anota, né? Sigilo. Não é para depois chegar para o outro trabalhador da casa espírita e falar, sabe aquela fulana que veio aqui? Poxa, ela me falou isso, isso, isso. Não é. Se não é da equipe do SAPS, que tem que estar sabendo daquilo, não tem que saber. É sigilo, igual sigilo profissional. Nem o presidente. Ninguém. Isso é uma informação que é da equipe do SAPS. E o prontuário das famílias não tem que estar de livre acesso a qualquer trabalhador da casa também, não. Só o pessoal do SAPS tem acesso ao prontuário da família. Hã? Não é. E saber também, gente, tem que sentir. Às vezes a gente sabe, o trabalhador que tem da casa, que tem perfil para aquele trabalho, tem gente que não tem. E a pessoa quer, mas você sabe que não tem perfil, também não chega para ela e fala, pô, tu não tem perfil, não, dá para fazer isso. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai tentar inserir essa pessoa numa coisa da área do SAPS que ela vai ficar confortável, mas que também não vai gerar um atrito, de repente, com o assistido. Fala aí. Aí também, aí às vezes é pior até. Bom, gente, ó, nós temos ainda 20 minutos para troca de mais experiências, sugestões, perguntas e etc. E aí? Perguntas? Rosane vai responder. E a Dalva? A Dalva também vai.